E acompanhamos agora a mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro, Feliz Natal. Ainda a nossa saudação àqueles que estão em conexão conosco a partir de agora em Mundo Visão. Que o Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, traga a todos vós o amor de Deus, fonte de confiança e esperança, juntamente com o dom da paz, que os anjos anunciaram aos pastores de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Neste dia de festa, voltemos a olhar para Belém. O Senhor vem ao mundo numa gruta e é recostado numa manjedoura para os animais, porque os seus pais não conseguiram encontrar hospedagem, apesar de estar quase na hora de Maria dar à luz. Vem entre nós no silêncio e escuridão da noite, porque o Verbo de Deus não precisa de holofotes, nem do clamor das vozes humanas. Ele mesmo é a palavra que dá sentido à existência, a luz que ilumina o caminho. O Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, diz o Evangelho, a todo o homem ilumina. Jesus nasce no meio de nós. É Deus conosco. Vem para acompanhar a nossa vida cotidiana, partilhar tudo conosco, alegrias e amarguras, esperanças e inquietações. Vem como um menino indefeso, nasce ao frio, pobre entre os pobres, carecido de tudo. Bate à porta do nosso coração para encontrar calor e abrigo. Como os pastores de Belém, deixemo-nos envolver pela luz e saiamos para ver o sinal que Deus nos deu. Vençamos o torpor do sono espiritual e as falsas imagens da festa que fazem esquecer quem é o festejado. Saiamos do tumulto que anestesia o coração, induzindo-nos mais a preparar ornamentações e prendas do que a contemplar o evento, o Filho de Deus, nascido para nós. Irmãos e irmãs, voltemos-nos para Belém, onde ressoa o primeiro choro do Príncipe da Paz. Sim, porque Ele mesmo, Jesus, é a nossa paz. Aquela paz que o mundo não se pode dar a si mesmo, e Deus Pai concedeu-a à humanidade enviando o seu Filho ao mundo. São Leão Magno tem uma frase que, na sua concisão latina, bem resume a mensagem deste dia. O Natal do Senhor é o Natal da paz. Jesus Cristo é também o caminho da paz. Com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, abriu a passagem de um mundo fechado, oprimido pelas trevas da inimizade e da guerra, para um mundo aberto, livre para viver na fraternidade e na paz. Irmãos e irmãs, sigamos este caminho. Mas para o podermos fazer, para sermos capazes de seguir os passos de Jesus, devemos despojar-nos dos pesos que nos enredam e bloqueiam. E quais são esses pesos? Que vem a ser este entulho que nos sobrecarrega? Trata-se das mesmas paixões negativas que impediram o rei Herodes e a sua corte de reconhecer e acolher o nascimento de Jesus. Isto é, o apego ao poder e ao dinheiro, o orgulho, a hipocrisia, a mentira. Estes pesos impedem de ir a Belém, excluem a graça do Natal e fecham o acesso ao caminho da paz. Na realidade, é com tristeza que devemos constatar como, enquanto nos é dado o Príncipe da Paz, ventos de guerra continuam a soprar gelados sobre a humanidade.
Se queremos que seja Natal, o Natal de Jesus e da paz, voltemos o olhar para Belém e fixemo-lo no rosto do menino que nasceu para nós. E naquele rostinho inocente, reconheçamos o das crianças que, em todas as partes do mundo, anseiam pela paz. O nosso olhar se encha com os rostos dos irmãos e irmãs ucranianos que vivem este Natal na escuridão, ao frio ou longe das suas casas, devido à destruição causada por 10 meses de guerra. O Senhor nos torne disponíveis e prontos para gestos concretos de solidariedade, a fim de ajudar todos os que sofrem e ilumine as mentes de quantos têm o poder de fazer calar as armas e por termo imediato a esta guerra insensata. Infelizmente, prefere-se ouvir outras razões ditadas pelas lógicas do mundo. Mas a voz do menino, quem a escuta? O nosso tempo vive uma grave carestia de paz. Também noutras regiões, noutros teatros desta Terceira Guerra Mundial. Pensamos na Síria, ainda martirizada por um conflito que passou para segundo plano, mas não terminou. E pensamos na Terra Santa, onde nos últimos meses aumentaram as violências e os confrontos, com mortos e feridos. Supliquemos ao Senhor para que lá, na terra que o viu nascer, retomem o diálogo e a aposta na confiança mútua entre israelenses e palestinos. Jesus, menino, ampare as comunidades cristãs que vivem em todo o Oriente Médio, para que se possa viver, em cada um daqueles países, a beleza da convivência fraterna entre pessoas que pertencem a crenças diferentes. De modo particular, ajude o Líbano, para que possa finalmente erguer-se com o apoio da comunidade internacional e com a força da fraternidade e da solidariedade. A luz de Cristo ilumine a região do Sahel, onde a convivência pacífica entre povos e tradições é transtornada por confrontos e violências. Encaminhe para uma trégua duradoura no Iêmen e para a reconciliação em Mianmar e Irã, para que cesse completamente o derramamento de sangue. E no continente americano, inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade a trabalharem para pacificar as tensões políticas e sociais que afetam vários países. Penso de modo particular na população haitiana, que está sofrendo há tanto tempo. Neste dia em que sabe bem encontrar-se ao redor da mesa recheada, não desviemos o olhar de Belém, que significa casa do pão. E pensemos nas pessoas que padecem fome, sobretudo as crianças, enquanto diariamente se desperdiçam quantidades imensas de alimentos e se gastam tantos recursos em armas. A guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situação, deixando populações inteiras em risco de carestia, especialmente no Afeganistão e nos países do chifre da África. Toda a guerra, bem o sabemos, provoca fome e serve-se do próprio alimento como arma, ao impedir a sua distribuição às populações já atribuladas. Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, empenhemo-nos todos, a começar pelos que têm responsabilidades políticas, para que o alimento seja só instrumento de paz. Enquanto saboreamos a alegria de nos reunirmos com os nossos entes queridos, pensemos nas famílias mais atribuladas pela vida e naquelas que, neste tempo de crise econômica, atravessam dificuldades por causa do desemprego e carecem do necessário para viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje, como há 2000 anos, Jesus, a luz verdadeira, vem a um mundo achacado de indiferença que não o acolhe. Antes,
rejeita-o, como acontece a muitos estrangeiros, ou ignora-o, como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Hoje, não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à nossa porta à procura de conforto, calor e alimento. Não nos esqueçamos dos marginalizados, das pessoas sós, dos órfãos e dos idosos, sabedoria de um povo, que correm o risco de acabar descartados, dos presos que olhamos apenas sob o prisma dos seus erros e não como seres humanos. Irmãos e irmãs, Belém mostra-nos a simplicidade de Deus que se revela, não aos sábios e entendidos, mas aos pequenos, a quantos têm o coração puro e aberto. Como os pastores, vamos também nós, sem demora, e deixemo-nos maravilhar pelo evento incrível de Deus que se faz homem para a nossa salvação. Aquele que é fonte de todo o bem, faz-se pobre e pede de esmola a nossa pobre humanidade. Deixemo-nos comover pelo amor de Deus e sigamos Jesus, que se despojou da sua glória para nos tornar participantes da sua plenitude. Feliz Natal para todos!